Aleluia. Graça e paz. Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Abra os seus lábios. Continue a encher esse ambiente de poder de Deus. Fale mistérios, fale línguas. Se abra ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus usa todas as oportunidades para nos fazer crescer, para nos ajudar. Ele pega-nos no nosso nível de entendimento e Ele sabe o que nós precisamos. Romanos 8, 26, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Ele vai completando, fazendo uma obra que mesmo nós não entendendo, a cada dia mais adiante nós vamos perceber. Nunca você vai perceber no primeiro momento, você vai perceber depois. É igual você ter uma visão de anjo, você só sabe que é anjo depois, na hora você não sabe. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nos abrimos mais uma vez a Tua voz, queremos realmente ouvir a Tua palavra. Nenhum de nós tem tempo a perder, nenhum de nós está atrás de mais um evento. Nós precisamos desesperadamente de nos enquadrarmos no Teu plano neste tempo, deste tempo profético. Nós queremos ter a Tua revelação, os Teus segredos, os Teus mistérios, meu Pai. Não por uma curiosidade, não por uma especulação, mas em atendimento à oração que está em Efésios capítulo 1. Queremos conhecer a nossa herança, a nossa posição no meio dos santos. Por isso não queremos estar nem além nem aquém do nosso lugar. Não queremos permitir que espírito de medo, de timidez nos deixe enclausurados em cavernas. Também não queremos ter nenhum tipo de precipitação, avançar aonde não é para avançar. Por isso, neste momento, quando estamos neste acampamento, neste Manaim, neste retiro espiritual, é uma oportunidade ótima, para o Senhor trabalhar conosco. Neste momento, não pensamos nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, nos despojamos de toda preocupação, de tudo aquilo que tira a nossa atenção. Estamos famintos pelo Senhor e pela Tua palavra. A Tua própria palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi o Senhor que nos alcançou, foi o Senhor que nos amou primeiro, foi o Senhor que nos viu e começou a obra no dia que tivemos o entendimento, a revelação do novo nascimento, e temos crescido de glória em glória, subido de degrau em degrau, e sabemos que temos que continuar crescendo até atingirmos a estatura do varão perfeito. Completa nesta manhã a porção deste dia, completa, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor mesmo faz além, infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder que nos opera em Cristo Jesus. Lançamos por terra agora toda altivez, todo sofisma, toda soberba, toda presunção, toda jactância, todo orgulho que tem nos prendido há tanto tempo, tem nos amarrado, tem nos impedido de contemplar a Tua face, muitas vezes por orgulho, por acharmos que já sabemos todas as coisas, por acharmos que somos melhores do que os outros, por acharmos que somos mais importantes. Temos perdido tempo na caminhada, temos ficado para trás. Por isso hoje nos despojamos de todo preconceito, de todo orgulho, de toda jactância, de toda soberba. Lançamos por terra todo sofisma, todo baluarte, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, e entregamos a nossa mente cativa em obediência ao Senhor Jesus. Queremos ter a fé de menino, queremos ter uma fé de uma criança, queremos crer no Teu poder. O Senhor vai fazer, o Senhor já fez, o Senhor está fazendo e o Senhor fará maravilhas. Por isso já Te glorificamos, já Te bendizemos, já Te exaltamos, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. A Ti toda honra e toda glória. Amém, amém, amém. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, é a primeira conferência profética apostólica,
E eu sei que no coração de todos nós há uma expectativa, em alguns há uma angústia, em alguns há dúvida, há medo, porque creio que a maioria tem caminhado, tem sofrido nesse mover de Deus, mas eu estou bem seguro que Deus já começou e vai fazer algo nas suas vidas, nas nossas vidas. Quero falar nesta manhã sobre restauração do ministério apostólico. Não me considero nenhuma autoridade nesse sentido, mas tenho caminhado, tenho sofrido e tenho chegado aqui. E eu quero incentivar aqueles tantos apóstolos que estão aqui. É tão estranho falar assim. Parece que temos alguns, 2, 3 apóstolos, muitos pastores, muitos evangelistas, talvez alguns profetas, vários mestres, por causa do tempo da revelação, por causa do tempo de Deus. Também nos assustamos por causa dos escândalos, por causa das meninices, por causa das distorções, por causa dos erros. E o erro nos assusta e às vezes nós recuamos. E temos medo de avançar naquilo que é nosso, naquilo que é de Deus. Por isso eu espero ser um instrumento de Deus para ajudar aqueles que estão, ou que viveram o que nós já vivemos, e estamos hoje nessa caminhada gloriosa. Estamos juntos aqui, apóstolo Davi Alves, apóstolo Sérgio, quem mais já é reconhecido como apóstolo? Tem vários apóstolos. Apóstolo Ladislau, quem mais? Apóstolo Edson, quem mais? E tantos outros. Vamos tentar trabalhar no tempo que eu tenho. Se não der para terminar de manhã, eu termino numa fala à tarde. Restauração do ministério apostólico. Efésios capítulo 4, de 11 em diante. Todos sabemos quase que decora, mas abra a sua Bíblia, para não perder o costume. Poderíamos falar a uma só voz quase esse texto. Pregamos tanto para falar do ministério pastoral. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. 1 Coríntios 12, 28. Só a primeira parte. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Todos juntos. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Eu creio que no coração de vocês todos há uma expectativa muito grande com relação a este tempo que nós estamos vivendo. Eu analiso os outros pela minha própria vida.
Eu me converti em 1962, com 12 anos de idade. Nasci em 50. Meu pastor era missionário, por isso já fui forjado em missões. E meu pastor, já falecido, era amante de Israel. E já no meu nascimento, na fé, comecei a me interessar por Israel e aprendi do meu pastor a colocar todo o meu foco de vida no filtro de Jesus Cristo e de Israel. Não sou judaizante, isso aqui não é quipá, é careca mesmo. Eu até uso um quipá, um talite nas festas, toco o shofar, mas isso aqui é natural. Mas já parti para o extremismo, porque amar Israel e não partir para o extremismo é difícil. Fico na linha do equilíbrio por causa do Espírito Santo para não trazer escândalo. Mas cresci aprendendo que tinha que olhar para Israel, para compreender o tempo, conhecer o tempo de Deus. E assim, 62, 63, já começando a ficar rapazinho, sonhando com a volta de Jesus, sonhando com um tipo de avivamento que eu não conhecia e nem conheço ainda hoje. Sabendo que quando se formasse um tal de mercado comum europeu, estava perto, seria um sinal. E ali, esperando aqueles acontecimentos, fui me desenvolvendo, crescendo na fé, olhando, estudando, aprendendo sobre Israel, logo cedo comprando as literaturas, estudando nos ministérios, e a minha vida, toda ela foi marcada até hoje. Israel, volta de Jesus, Israel, sinal, Israel, sinal, relógio de Deus. Muito bem, fui chamado ao ministério pastoral já com 30 anos de idade, já tinha 4 filhos na época, e dentro do meu coração eu não teria tempo quase para ser pastor. Enquanto eu estudava e via a formação do mercado comum europeu, via o mundo se dividindo, as coisas tomando forma, o povo voltando, os judeus voltando, principalmente na década de 80, quando eu sou chamado para o ministério. É o momento da volta do povo judeu. E eu dizia, Deus, eu não vou nem ter tempo de ser pastor. E eu tinha um desejo de ser pastor, aquela chamada era muito forte. E olhando para o quadro profético, nem se falava do profético como hoje, mas olhando para o quadro profético, a volta de Israel me deixava em desespero, com uma consciência que Jesus Cristo estava voltando. E assim, caminhamos, entramos no mover do Espírito, final dos anos 80, e hoje estamos trabalhando junto com os apóstolos da nação, com o Conselho Apostólico, Coalizão Apostólica e Profética. Mas o que eu quero começar a minha fala dizendo o seguinte: muito daquilo que eu analisava na frente dos meus olhos, ainda que verdade, elas permanecem como verdades, não era como eu pensava. Para mim, sim, ainda é muito forte a Europa. Para mim, ainda a Comunidade Econômica Europeia é um sinal fortíssimo. Entenda a colocação do apóstolo Rony, o que vai chamar o noivo não é a comunidade, o que vai chamar não são as guerras nem conflitos, é a noiva, é o nível da noiva passando por todas essas etapas. Ela vai chamar, mas esse quadro de cenário é inapelável, porque a Bíblia trabalha assim. A Bíblia trabalha com sinais e com símbolos em abundância. Deus nunca nos deixou à deriva. A Bíblia diz que lá na tribo de Issacar tinha 200 homens que conheciam o tempo. Que tempo? O tempo de Deus. Sempre Deus levantou homens que conhecessem o tempo adiante dos seus olhos, para que se movesse profeticamente, mesmo sem compreender o que ia acontecer. Porque eu não creio que Isaías sabia nada de igreja. Ele só falou de igreja. Eu nem creio que Abraão sabia nada. Ele falava, ele agia pela fé, mas na mente dele não era
capaz? O próprio Moisés, se Moisés conhecesse o futuro, ele diria, vai vir um apóstolo como eu. Mas ele falou um profeta, porque o máximo que ele conhecia era o profético. Mas o Moisés é um tipo de apóstolo. Por isso eu quero partir de Israel. Eu preciso fazer um paralelo para que a gente possa entender. E vai ser mesmo de uma forma didática, como a gente gosta de dar aula. A igreja nasceu dentro do judaísmo. Existe um livro que eu chamo de Mosca Branca, porque não tem mais em livraria. É de uma editora que não existe mais, chamada Milênio, escrito por Francis Schaeffer, a esposa de Schaeffer. Edith Schaeffer, esposa do Francis Schaeffer. Edith Schaeffer. O nome desse livro é O Cristianismo é Judaico. E Francis Schaeffer tinha um ministério, não sei se esse ministério ainda existe, eu creio que existe sim, na Suíça, Labre, é um ministério para restaurar pastores, e ali um dia a esposa do Francis Schaeffer, ela viu um homem falar para o seu filhinho, meu filho, eu queria que você fosse norte-americano, eu queria que você fosse americano, mas não tem jeito, as gerações, os outros conseguem mudar e ser a nação que nasceram e que foram adotados, mas você vai ter que ser judeu. Era um americanozinho, mas era judeu. E aquela mulher de Deus, ela começa a tentar entender o porquê disso. Por que esta marca de judeu não sai nunca e nem nunca vai sair? Por conta disso, ela escreve isso: o cristianismo é judaico. Quando a igreja nasce, os 3.000 convertidos eram judeus, não tinha gentio. Hoje as pessoas falam, porque tem que demorar 6 meses para batizar, passar numa classe de doutrina. Eu creio que pode até ser na hora, mas não é bem assim. Quem era judeu já conhecia a palavra, era só entender que o Messias era Jesus o Messias e podia batizar. Já era maduro até pela própria formação religiosa que tinha, pela própria formação familiar. Não era pagão como nós éramos. Os 5.000 eram judeus. Então a igreja nasceu num contexto de judaísmo, de um Deus único, sem mistura de paganismo, sem mistura de costumes do mundo, conhecendo a lei, conhecendo a Torá, conhecendo as festas, conhecendo a maneira de Deus se revelar e de Deus falar. Assim era a igreja, saudável, completa, com apóstolos, com profetas, com evangelistas, com pastores e com mestres. Também é errôneo dizermos, temos que voltar a ser a igreja primitiva. Não dá para voltar para ser menina quando você já é uma mulher, já é uma moça. Temos que voltar aos princípios. Temos que voltar à origem, mas não voltar a ser igreja criança, porque até então ela está numa fase de amadurecimento. Então a igreja está se desenvolvendo tranquilamente. Não tem prédio, cresce sem prédio, cresce sem campanha. Não precisa fazer banner, eu amo banner e gosto muito desses aqui. Mas não precisava de banner para motivar ninguém. Não precisava lançar a primeira cruzada do apóstolo Pedro em Jerusalém. Não precisava chamar caravanas das cidades vizinhas, porque viria Pedro, Paulo falar. Não, era normal. Ela crescia, era normal, não tinha propaganda, não tinha placa, não tinha nome. Era simplesmente a igreja. Não precisava de campanha evangelística, porque o próprio Espírito Santo trazia a igreja. Ela nem sabia o que é fazer campanha evangelística. Ela nem entendeu muito este hino de Jesus. Ela adorava, ela servia, e havia tanta graça que o próprio Espírito trazia as pessoas e agregava a igreja. Aliás, eu creio que vai ser assim no dia do avivamento. Ninguém vai atrás de ninguém, as pessoas vão começar a procurar. Escrevam isso. Não foi assim, Pensacola? As pessoas começaram a entrar. Não tem que chamar. Vai vir. Talvez enquanto não vir, a gente tem que buscar. Então a igreja estava completa, crescendo, se desenvolvendo, até que chega o ano 70, quando tem a destruição do templo. Nesta altura já tinha o conflito igreja e judaísmo,
já sabia-se a diferença, e ainda assim, mesmo na igreja, tinha-se dificuldade em ser igreja sem trazer algumas coisas do judaísmo. Não poderia trazer a lei. Nós estamos estudando Hebreus agora, e é delicioso estudar Hebreus, porque Hebreus foi escrito primeiro para os hebreus. E ali o autor de Hebreus, seja Paulo, Apolo, Barnabé, seja quem for, ele está tentando mostrar a superioridade de Cristo sobre Arão, sobre Moisés, sobre o sacerdócio, sobre tudo que tinha no Antigo Testamento, falando da nova aliança. Mas havia uma angústia, uma dificuldade deles entenderem como ser igreja na graça e se desprender de algumas coisas. E Deus usa todas as coisas para o nosso bem, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Mas com a destruição do templo, começa um período, nem dar nome, começa um período. A igreja já estava em várias partes do mundo, e imediatamente ela cresce. Em 20 anos já tinha tomado grande parte do Império Romano. A igreja, por causa do seu próprio nascimento, a maneira que Deus faz, quando a igreja nasceu, em Pentecostes, ao batismo, e o batismo de pessoas que vieram de fora, eles foram trazidos verdadeiramente uma eclesia. E nem sabe quem fundou a igreja, mas claro, foram aqueles que vieram ali e foram impactados e nasceram de volta, nasceram de novo e foram enviados de volta. Mas a igreja em Jerusalém, que era forte, era uma das 5 igrejas fortes, ela começa a perder a sua força de importância, até por conta da destruição do templo. A igreja em Éfeso, a igreja em Antioquia, a igreja em Roma. E começa a acontecer um declínio na vida da igreja. Ainda no tocante a Israel, porque tudo que acontece em Israel tem um paralelo com a igreja. Isso é ponto pacífico. Tudo que acontece com Israel tem um paralelo com a igreja. Quando a última revolta dos judeus, no ano 132, do ano 132 ao ano 135, levanta-se um judeu chamado Bar Kokhba, e ele promove uma revolta contra o Império Romano. E neste período está o imperador, quem está governando o Império Romano é Adriano. E Adriano, ele sufoca aquela revolta, liquida com os judeus, ele dá uma morte horrorosa, tanto a Bar Kokhba como ao Rabino, esfola vivo, e ali ele destrói Jerusalém e reconstrói Jerusalém. E ele muda o nome, ele destrói Jerusalém e reconstrói Jerusalém como uma cidade pagã chamada Aelia Capitolina. E ele muda o nome de Israel para Síria, Palestina. Este homem foi tomado pelo Espírito que opera contra Israel. É o mesmo que tomou homens na Idade Média, é o mesmo que tomou Antíoco Epifânio, Antíoco IV, é o mesmo que tomou Adolf Hitler, e é o mesmo que vai tomar aquele que, por ocasião do fim, vai dizer: acaba com esta raça. Aplicaremos agora a solução final para exterminar definitivamente este povo. Muito bem, ano 135, acabou Israel. Historicamente, geograficamente, num certo sentido, não existe Jerusalém. Existe uma cidade pagã chamada Aelia Capitolina. Não existe Israel, existe Síria, Palestina. Ano 135. Neste período, a igreja ainda
ela traz todo aquele conceito dos apóstolos. Tanto é que aparece uma literatura, os pastores conhecem, chamada Didaquê, que era o ensino dos apóstolos, que eram dados à igreja. Não tinha o cano como nós temos hoje. Não tinha Bíblia. A Bíblia mesmo, o cano, como a gente tem, pode botar aí perto dos anos 400. Perto dos anos 400, se eu não me engano, no concílio de Nicéia, que foi reconhecido porque tinha livro que achava que não era, tinha livro que era e que não era. Bíblia como nós temos depois dos anos 400. Antes disso, a igreja trabalhava com a informação, com o ensino apostólico. Por isso que são epístolas, não cartas. Carta tem o destino, epístola é circular. E recebia as epístolas, recebia o ensino da Didaquê, como se deveria fazer, e a igreja ainda cresce, se desenvolve, porque ela guarda os princípios apostólicos, ela guarda o princípio de Jerusalém, ela guarda ainda as festas. Eu estava lendo um livro de Eusébio, nós temos agora fácil o livro de Eusébio, e lá há um momento em que fala assim, o imperador está dizendo, é um grupo que insiste em fazer a Páscoa dos judeus. Só nessa linguagem já dá para se perceber conflito. É um grupo que insiste ainda em comemorar a Páscoa dos judeus. Significa que a igreja ainda guardava a Páscoa como era. Mas a igreja cresce com os mártires, ao período dos 10 imperadores, que não quero gastar tempo, mas entra o tempo de apostasia, a pseudo-conversão de Constantino, e esse homem se torna o chefe da igreja, pelo menos da igreja conhecida, da cristandade. E ali ele assume a cabeça, e ali podemos marcar como um sinal do início da igreja paganizada. Já não é mais um grupo livre, onde é governada pelos 5 ministérios, onde não tem preocupação de onde está, se é na casa de um, se é na casa do outro. Agora ela deixa de ser uma igreja perseguida, com o Edito de Milão em 310, o Edito de Tolerância em 310, já não há mais perseguição à igreja, e com o Edito de Milão em 313, praticamente cessa toda a perseguição. E a igreja agora, de perseguida, ela passa a ser uma igreja estatal, passa a ser uma igreja imperial. Então, o imperador mandava, olha, manda um tabernáculo lá para o Edson. Não mandava tabernáculo. Porque se mandasse tabernáculo, teria um símbolo profético. Manda fazer um prédio igual os templos dos deuses pagãos. Os nossos prédios são assim. Tudo bem que não há nada demais, porque nós é que somos a igreja, temos consciência disso. Mas até um tempo atrás, quando a gente idolatrava o prédio, idolatrava o púlpito, ao santo púlpito, não deixa as crianças tocar no santo púlpito. Quando a gente tinha essas bobagens, nós éramos pagãos. Cristianismo pagão. A roupa, os rituais. Então a igreja começa a entrar num declínio que na história do cristianismo é chamado de Idade das Trevas. E ali acontece de tudo. Se este assunto fosse história da igreja, seria o nosso assunto favorito, e nós estaríamos falando sobre isso detalhadamente no nível de degradação que a igreja chegou. A única certeza que nós temos como crentes restaurados é aquela palavra de Deus para Elias. Sempre Deus teve um remanescente fiel. Da mesma maneira que Elias não conseguia detectar e se achava sozinho numa obra difícil,
Da mesma maneira que Deus tinha 7.000, Deus tinha uma igreja no meio daquele paganismo. Às vezes era chamado de valdenses, dos lolardos, grupos que nós, quando estudamos, aprendemos como grupos heréticos. Hoje nós sabemos que não eram grupos heréticos, até poderiam desenvolver uma heresia, mas eram pessoas que estavam em busca da verdade. Porque a heresia é levar a verdade ao extremo, ao fanatismo. E Deus usa as heresias. A heresia é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, porque a heresia tira a igreja do estagnatismo. A gente gosta de estacionar, de parar, aí bota um grupo herético na tua porta. E aí você tem que se preparar para combater aquele grupo herético, que você vai de pau em cima, você massacra. No fim, você chega no equilíbrio. Você é obrigado a mudar. Me lembro quando chegou o G12 em Valinhos. Um pastor dizia assim no café: o G12 é do cão. E eu cheguei para aquele pastor, falei: pastor, por favor, faça pelo menos como o Gamaliel. Se o senhor não entender, não gostar, não fale que é do cão, mas é do cão. Falei: meu irmão, eu estive na Colômbia, eu estive com César Castellano, eu tenho todo o material, não é do cão. O da Colômbia pode não ser do cão, o do Brasil é do cão. E eu falei: Deus, como é que Deus não mata, né? Deus deixa, porque Deus é misericordioso. Não nos matou? Quantas vezes nós fizemos isso? E hoje, quando eu vejo o pastor, olha, eu tenho um encontro, mas é com outro nome. Eu tenho célula, mas é com outro nome. Falo: Deus, não era do cão, era do Senhor. Mas o que isso provoca? Quando chega uma verdade, quando chega algo novo de Deus, nós somos obrigados a reagir. E ao reagir, se não caímos lá do outro lado, chegamos ao ponto de equilíbrio. Então, quando nós estudamos os movimentos na Idade Média, e que nos é ensinado na faculdade, no seminário, os movimentos dos lolardos, o movimento dos valdenses, eram movimentos heréticos. Quando nós vamos estudar, não, eram pessoas buscando de volta os princípios bíblicos e, acima de tudo, o poder do Espírito Santo de Deus. Mas temos que correr. Chegamos a 1500. Não que a reforma tenha acontecido em 1500, mas vamos colocar apenas como referencial, porque a reforma também não veio no momento, nada de Deus vem no momento. Talvez o maior problema que nós sentimos é que nós esperamos a coisa por outro dia. Você é reconhecido apóstolo hoje e amanhã você espera que tudo esteja funcionando 100%. Na realidade vai funcionar menos ainda. Porque se você já trabalhava como pastor, você tem tudo certinho, tudo organizadinho, você sabe o começo, meio e fim, você tem tudo preparado, você entra no novo, você não sabe nada. E você se aventura, faz besteira, às vezes tem vergonha de pedir perdão e voltar atrás. Feliz aquele que é humilde, não tem vergonha, pede perdão e volta atrás, porque Deus honra. Porque se você levar no peito, você vai levar no peito. Mas lá no fundo você vai saber: eu estou errado, eu estou fora da unção, eu estou fora da bênção. Então vem os movimentos pré-reformadores, e aí vamos dizer que com Lutero começa a reforma, a volta da igreja para casa. Existe um gráfico que se estuda assim: a igreja, 70, 135, 400, 500, reforma. E na reforma começa a voltar para a restauração. Quando eu estudei isso, eu lia de apostólico, lia de profético, mas nem imaginava os escritos de John Walker. Mas eu achava interessante, macrovisão, microvisão, avivamento de Rubiataba, avivamento do Congo, o apostólico restaurado, o governo da igreja, isso foi 70 e pouco. Vamos, 70, Davi, mas 70 e pouco era Mauro. Davi tem um ano, então era Mauro, eu estou falando de 70 e pouco era Mauro. Gostou? Escapei, rapaz, escapei. Começa o processo de restauração.
A igreja agora vai ter pastores. A igreja agora tem a própria palavra na mão do povo. Mas, não vou dizer mais porque não dá para dimensionar o que é mais importante. Salvação pela fé, não mais por obras. Mas tem que ter a palavra na língua. Agora, como é que as pessoas vão se salvar? Porque a Bíblia diz que a salvação vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como é que as pessoas entram numa reunião religiosa, escutam uma língua que não entendem e voltam para casa, vem na outra semana, escuta uma língua que não entende, volta para casa? Como é que elas podem se salvar? Se o meio de salvar-se é somente ouvindo a palavra, porque é a palavra que opera. Então, quando Lutero traduz para o alemão o Novo Testamento, quando coloca, e Deus trabalha com o tempo, o Espírito Santo é contemporâneo. Digo, o Espírito Santo é contemporâneo. Ele está preparado para tudo isso. Ele está preparado. Creia nisso. E descanse. Às vezes a gente fica apavorado. Deus, o senhor não está percebendo que vai acontecer isso. A igreja não vai conseguir mais operar. O senhor tem que fazer alguma coisa. Olha a homofobia. Olha isso, olha aquilo. Sim, temos que nos preocupar. Mas se Deus não puder fazer nada, somos dois. Ele tem o controle. Isso não significa que eu tenho que ficar atado, mas eu não posso entrar em desespero, numa paranoia. Se eu não barrar, a igreja vai fechar. Nunca a igreja vai fechar. Pelo contrário, não é gostoso dizer e nem é gostoso pensar, mas a igreja cresce mais quando apanha. É igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais é perseguida, mais ela cresce. Não quero crescer sem isso. Mas se vir perseguição, nós vamos crescer. Não tem jeito. Foi assim na China. É assim no mundo inteiro, ainda hoje. Não vamos ficar de braços cruzados, mas também não precisa entrar em desespero algum. Então começa a restauração. A palavra na mão do povo. É restaurado cada um dos dons, cada ponto da igreja esquecido. É restaurada a santificação, restaurado missões. Eu me lembro que, como herança batista, aqui é a igreja batista, olha lá. Disso não abrimos mão. Isso é linguagem de batista. Disso não abrimos mão. E é de Deus. Eu cresci naquele pensamento batista. Meu filho só não vai ser missionário se Deus não deixar. Então, aprendi dos missionários, e cada filho que nascia dizia: Deus, Andréia é tua, leva para os campos missionários. Cristiane é tua, Juliana é tua, Raquel e Samuel. Então, nosso pensamento era formar nossos filhos, treiná-los. Se Deus quisesse usar para missões, eles já estavam preparados. Mas quando foi restaurado missões, foi luta, foi crise, foi guerra. Quando Guilherme Kelly, sapateiro, falava de pregar para os pagãos, a junta, a igreja achava um absurdo querer pregar para pagão. Se Deus quiser salvar, Ele dá um jeito. Todo novo que Deus trouxe causou problemas. Um dos grandes homens de Deus, dos maiores avivalistas, falaram para ele que vinha um evangelista visitar a cidade. Ele disse: eu vou na entrada da cidade, eu barro esse homem aonde se viu evangelista. Hoje alguém tem dificuldade com o evangelista? Mas cada restauração trazia um conflito. Mas se nós entendemos que nós estamos caminhando para uma restauração, aonde está Israel nisso tudo? Os teólogos dos séculos passados, eles escreveram a teologia da substituição. Por quê? Simples. Se você fosse um teólogo há 100 anos atrás, 200 anos atrás, talvez você escrevesse isso. Por quê?
Todos nós sabemos que uma nação dura no máximo 500 anos se ela estiver fora da sua terra, se ela não tiver mais a sua língua, se ela não tiver mais os símbolos, se ela for misturada. Era a arma dos conquistadores do passado. Mistura um povo para acabar com o povo. É a miscigenação. Assim trabalhou os grandes conquistadores. Assim trabalhar, mistura um povo para acabar com uma nação. Então, 135 dispersos, o que sobrou, porque já tinham sido massacrados no ano 70. 135 é dado um corretivo exemplar para quem sobrou. Para quem sobrou, porque ali é destruído Bar Kokhba, todo o povo, o remanescente ainda tenta fugir, tem uma história de Massada linda que também não dá para contar agora, mas o povo é esparramado pelas nações. Que povo, que população tinha Israel? Que população tinha Israel nos anos 70? Que população tinha Israel nos anos 100, 130, 135? Que população? O que sobrou? Qual era o meio de transporte? Qual era o meio de subsistência? Como ser preservado em nações diferentes e manter alguma liga, alguma coisa, se não fosse o braço do Eterno? Ano 200 não tem, 300 não tem, 500 não tem, 700 não existe, 800 não tem, 1000 não tem. Então, os teólogos liberais, eles escreveram: não existe Israel. Estas profecias, falando que haveria de juntar Israel dos quatro cantos, haveria de restaurar Israel, são profecias alegóricas, é falando da igreja. Então, por isso que a gente escuta muita coisa desse sentido e lê muita coisa. Eu fico imaginando se meu avô, se o meu pai fossem crentes, eles não iam entender Israel como eu entendo, porque não existia por séculos e séculos e séculos, mas a profecia bíblica registrada e a própria Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus vai cair. Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. O processo de restauração de Deus envolve a igreja e envolve Israel no paralelo. Chegamos nos anos 1800. Os judeus estão bem situados no mundo, principalmente na Alemanha, na Hungria e alguns lugares. E já não pensam mais em voltar para casa. Já não pensam em voltar para casa. Ainda que muitos, em algumas festas, quando se reuniam, diziam até o ano que vem em Jerusalém. Mas eles estavam acomodados. Dentro deles era bom não falar em Jerusalém. Dentro deles era bom não falar em casa. Era bom ficar, porque eles continuaram sendo massacrados em toda a Idade Média. Meus irmãos, os mais novinhos, os que não conhecem, Israel é a maior prova que Deus existe. Nós não precisamos de prova, você vai dizer. Eu creio em Deus pela fé, mas o motivo do diabo tentar destruir Israel, porque Israel é a única prova visível que Deus existe, porque Deus preserva e diz na palavra que vai preservar, que vai conservar e vai guardar, vai levantar. Por isso que o diabo tenta acabar para dizer que Deus não existe. Só que eles são mortos, são expulsos, são chamados de volta. Vem a crise, sempre a crise mundial, a culpa era judeu. Se prepare agora, hein? Se prepare agora. Se prepare agora. A crise só não permite o mundo ficar bom, são os judeus. Se prepare para algo que você vai começar a ouvir mais rápido do que você imagina. Peste negra, judeus, mata judeu. Crise econômica, judeus, mata os judeus. Quando chega ao final dos anos 1800, os judeus estão bem estabelecidos, mas está aproximando-se a hora do Espírito Santo preparar a igreja para a volta de Jesus.
Dentro da igreja já temos missões, já temos células. As pessoas pensam que célula começaram agora. Wesley tinha 10 mil células. E ia a cavalo. Não tinha nenhum carro apostólico. Não tinha capa apostólica. Não tinha relógio apostólico. Não tinha anel apostólico. Não tinha chapéu apostólico. Tinha um cavalo apostólico. Porque quem vai é apóstolo. Então seu cavalo, a sua mula e ele eram apostólicos. E tinha 10 mil células. Já tinha grupos de santificação, movimentos avivalistas. Mas a igreja sente o chamado. E Israel sente o chamado. Tinha um judeu chamado Theodor Herzl, se formou em direito e foi trabalhar como jornalista. E este homem, ele advogava que os judeus deveriam adotar a sua terra. Mais ainda, aquilo que é absurdo para o judeu, ele ensinava. Aceite o batismo católico, aceite o termo novo cristão, mas não se levante, não guerreie. Mas ele ficava agoniado, angustiado, porque as pessoas se formavam e não encontravam emprego porque eram judeus. E um colega seu, um rapaz, se suicidou porque se formou e não tinha trabalho por ser judeu. Nesta ocasião foi preso na França um capitão chamado Dreyfus, capitão Alfred Dreyfus. E ele, como jornalista, ele foi para o julgamento. E esse capitão Alfred Dreyfus era judeu, mas um judeu francês. E no julgamento, esse homem foi acusado de traidor. Na hora que ele foi julgado e condenado, ao invés de simplesmente ele ser julgado e condenado e receber a pena, o auditório começou a gritar: morte aos judeus, morte aos judeus, morte aos judeus. A partir daí, nasce dentro deste homem o sonho do judeu ter um lar próprio. Porque ele entendia que nunca eles seriam aceitos em nação alguma. A ideia dele foi louca, rejeitada pelos judeus por medo de perseguição, mas ele consegue realizar o primeiro congresso sionista da Idade Moderna, ano de 1897, diga 1897, em Basileia, Suíça. Basileia, Suíça. E ali ele reúne um grupo e coloca a sua ideia. 1896. E ali ele diz isso. Ele traz a sua ideia de que teriam que fazer alguma coisa para voltar. Nesta altura, alguns judeus compram terra, eram verdadeiros pântanos, iam para lá, morriam de malária, de febre, era tudo devastado. Mas ele coloca isso e ele escreve no diário. Ele escreve no seu diário: eu não poderia dizer isso porque me chamam em público, porque me chamariam de louco. Mas eu escrevo aqui: hoje lancei a pedra da nossa terra, da terra da Palestina. Daqui a 5 anos, talvez. Daqui a 50, com certeza. Neste período em que começa a acontecer esse movimento messiânico dentro da igreja, como resultado dos avivamentos, das obras avivalistas, principalmente, todos aqueles homens
que nós conhecemos. Mas eles não conhecem o avivamento. O avivamento que eles conhecem é um despertar, uma fome por santidade. Quando vai terminando os anos 1800, a igreja tem pessoas buscando uma volta à obra da igreja primitiva. E ali um grupo de estudantes se reúne numa escola chamada Betel. Belo nome. E ali eles vão pedir o batismo do Espírito Santo. 1900, virada de ano, de 1900 para 1901. Observe Israel buscando voltar para casa. Isso é sem combinar, não foi nada paralelo assim. Isso é obra de Deus. A igreja quer voltar para o princípio. E ali alguém ora em línguas. No meio dessa reunião, de um pastor negro, cego de um olho. Por que eu destaco negro e cego de um olho? Porque se hoje existia preconceito, imagine naquela época. Chamada William Seymour. E ele volta para o seu grupo e começa a buscar isso. Agora o seu grupo se reúne num salãozinho de madeira, alugado pela igreja metodista, que estava no seu prédio. Naquele galpão de madeira, situado na rua Azusa. Não tinha banco, tinha barris, e se colocava tábuas do barris em cima, e as pessoas ficavam uma de frente para a outra. 30 pessoas, buscando os dons. E ali, em Azusa, 1906, começa o avivamento moderno. É a descida, é o sinal, é a marca, é o início da 11ª hora, é a contagem do fim da volta da igreja para Jesus Cristo. Por que o Espírito Santo não visitou os batistas? Por que não visitou os metodistas, inclusive dona do salãozinho lá de madeira? Por que não visitou os presbiterianos? Por que não visitou as grandes denominações? Porque Deus usa as coisas pequenas. Ele faz as coisas que não são como se já fosse. Ele busca corações humildes e sinceros. E ali, naquele lugar, começou uma obra poderosa de Deus. E a imprensa na época ajudou tremendamente. Porque quando acontece isso, os jornalistas são enviados. Já tinha Rede Globo naquela época para criticar, para dizer que era mentira, para descer a lenha. E quanto mais criticava, quanto mais noticiava, quanto mais diziam que eram loucos, quanto mais diziam que eram fanáticos, quanto mais diziam que eram desequilibrados, quanto mais levava a polícia, mais tinha gente do mundo inteiro, mais a obra crescia, porque é assim que Deus faz. Aleluia! Você não creu, não. Se você crer, se aplauda Jesus. Marca a restauração do dom do Espírito Santo. Queridos, ninguém sabe quando foi a última vez que houve a manifestação. Alguns dizem ano 300, outros dizem 200. Nós não temos informação segura. Quando se falou em línguas pela última vez? Quando se orou por milagres? Quando se orou por cura? Não se tem. Mas com certeza morreu no máximo no ano 300. Porque a partir do paganismo, o Espírito sai da igreja. Porque entra Roma com toda a sua força. Daí vem a Igreja Católica Romana. É a Igreja Imperial. E dentro dela são trazidos todo o panteão demoníaco, grego, egípcio. E ali começa a formar os deuses. E por trás daquela conversa de marcar o lugar onde morreu o santo, guardar a roupa, trazer uma imagem, ali se alojaram demônios, ali parou de Deus falar, pelo menos no sentido geral, ali não se ouvia a voz de Deus, porque começa o governo de manipulação, por isso que não podia se casar, porque a
as terras são da igreja, ali era nomeado que eram pastores, eram pessoas que não eram nem convertidas, por isso que aconteceram as maiores aberrações, as maiores taras escritas hoje por padres, porque se fosse por pastores, poderiam dizer que era alguma coisa nossa, mas há livros hoje e está saindo um compêndio de um padre falando das barbaridades, das monstruosidades e das taras que aconteceram na Idade Média e depois da Idade Média no meio da Igreja Católica, lá dentro do chamado papado. Como é que o Espírito pode dirigir se ele está fora da igreja? 1517, segura aqui o avivamento em 1907, grava aí, 1907, abre outra página, não, já está aberta, a página do Paralelo está aberta, volta para aquela página, se você já tem o programa Windows Vista, já tem aquele Paralelo, você só jogar aqui, fácil, 1517, a terra de Israel é tomada pelos turcos otomanos, 1517. E eles dominam por 400 anos, até 1917. Mas os judeus estão voltando. Começa a comprar terras. O pai morre e pede para o filho ficar. Já eram vendidas as terras de propósito, porque sabia que eles não aguentariam. Pântano, só tinha pântano. Estoura a guerra. E os judeus que estão ali dentro mandam informações para o exército aliado via pomba. Eu tive uma experiência tão forte ali em Israel, tive o privilégio de ir na casa, numa das viagens fora de grupo, que com grupo você não aprende quase nada, mas fora de grupo, me levaram na casa de Arons, aonde praticamente começa tudo isso. E ali tem a roupa da moça, ainda com aquela marca do sangue. A força, o exército, como é que chama na guerra? Os aliados, lutando contra os comunistas e os turcos, que faziam parte do outro bloco. E o irmão daquela moça mandava informações para o exército. E um dia o pombo viu uma pomba e desceu para pombar, para casar lá com ela. E pegaram e tinha aquele bilhete. Foram até a casa dessa família, é uma espécie de uma fazenda, pegaram essa moça, queriam o irmão dela. E ela sabia que iam fazer de tudo com ela. Ela só pediu se eles permitiam ela tomar um banho. E eles deixaram ela tomar banho. E ainda está assim a casa, tem lá aquele batente, aquele buraco, um lugar, tipo de um cofre de madeira, dentro do próprio batente da porta tinha um revólver. Ela se veste de noiva e dá um tiro na cabeça e morre. Isso me chocou muito, porque ali eu estava escutando, aprendendo sobre esse início da história de Israel. E imaginar como este povo sofreu, só não foi exterminado, porque a mão do Eterno está com ele. Mas finalmente entra em Israel, entra na Palestina, o general Alem. Dentro da sua tropa tem judeus. Quando ele entra, ele faz uma declaração. É a famosa declaração Balfour. Quem é que declaração Balfour? Jenkins Balfour era ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. E ele fez uma declaração no dia 2 de novembro de 1917. A majestade, a coroa, a rainha, vê com bons olhos um lugar para os judeus morar. Em 1917, como fruto do primeiro movimento pentecostal, a igreja está fervendo.
discussões, um crê que é de um jeito, outro crê que é do outro, outro crê que é do outro. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é a mesma coisa. E ali eles precisam se organizar e criam e formam a primeira convenção pentecostal. Olha só, 1917, uma declaração: Israel não tem a terra, ela é tomada agora pela Grã-Bretanha, pelos aliados. Quem toma, fala a declaração do ministro da Grã-Bretanha: Israel tem direito à sua terra, é visto com bons olhos que Israel tem direito à sua terra. Olha lá o que disse Theodor Herzl em 1896. Neste momento acontece o primeiro congresso pentecostal e nascem as Assembleias de Deus. Toda denominação começa no mover do Espírito. Toda denominação. É o estudo mais delicioso que tem. Eu era batista bem tradicional. Já falei aqui. Eu era só batista, minha esposa não era batista, com aquele T mudo. Para ela, só batista ia para o céu. Quando ela achou que os outros também iam, ela imaginou que seria assim o céu de segunda categoria, jamais na periferia. Mas eu digo que eu nem visitava ovelha que não tivesse campainha, para não bater palmas. Isso é brincadeira, mas era exagerado. Eu era pastor de uma igreja em São Paulo, 3 diáconos me procuraram: pastor, tem uma irmã aqui dando glória a Deus, aleluia. Eu falei: fala para essa irmã ir para uma igreja pentecostal. Não quero nem atender. Aí os diáconos: a pastor é a sua mãe. Eu já disse a vocês que igreja não tem mulher, não tem filho, não tem mãe. Aí fui na casa da minha mãe. Mãe, a senhora, naquele tempo não tinha assim: você queimou meu filme, ainda não usava isso. Mãe, a senhora quer acabar comigo. Vai para a Assembleia de Deus, mãe. E se o pessoal souber que só tem esse carnezinho aí do Jimmy Swagger, manda dinheiro pro Jimmy Swagger. A senhora gosta de pentecostal, vai atrás de pentecostal, mãe. Nós somos batistas, nós temos a palavra, nós sabemos. Eles não sabem, eles são desequilibrados, eles são doidos. Você vai ver, meu filho, você vai ver. Pois é. Todo mover começou com uma denominação. E ali, como batista, Deus me pegou fazendo filosofia. Eu buscando a Sofia. E eu tinha a Sofia, que é Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria de Jesus. Mas foi na história. Mas Deus usou a missionária Valnice, na época a missionária Valnice. E eu liguei, depois de muita agonia, de muita angústia, de escutar fitas sozinho no meu calabouço. Não deixava ninguém saber que eu estava escutando aquelas fitas heréticas que me levaram. Aquelas fitas horrorosas de aliança de sangue, de intercessão. Que história de intercessão? O que é intercessão? É orar. Que intercessão? Guerra, aquele monte de coisa. Eu escondido aí, depois de 6 meses, eu e minha esposa já convertida também. E eu escutava nas fitas: basta pedir. Eu me batizava, eu me batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu abria a boca e não saía nada. Mas eu queria ser batizado, fechava a porta. Minha esposa não queria que eu a visse, ela se escondia em outro lugar, ia para a igreja, ensaiar piano, e lá buscando, eu aqui na sala sozinho. Eu creio. Eu queria falar línguas, mas não falar. Aí um dia eu peguei o telefone, Valnice, ele estava em Recife. Eu falei: Valnice, consegui, foi um milagre de Deus. Minha irmã, sou pastor batista, quero que você saiba que não te idolatro. O cara vai pedir, já vai com rampança, né? Não te idolatro, mas me ajuda, por favor, onde você estiver no Brasil, me dá 2 horas para eu e minha esposa. Ela me chama até hoje de reverendo, com imenso prazer.
Eu gosto de atender pastor Batista, sádica. Estarei em São Paulo segunda-feira, não acredito. Estarei. E ali em São Paulo, eu não consegui fazer uma pergunta. Me sentei no Hotel São Rafael, ou São Michel, 4 da tarde, e foi até 8h15 da noite. E ela deu um estudo. Estava ali eu, minha esposa, pastor Luiz, lá de... casado com a chilena, pastor Luiz. Foi pastor do Arles. Nós quatro. E ela deu o mover do Espírito na igreja. Só isso. Quando foi da noite 15, eu queria ficar até meia-noite, mas naquele tempo Valinhos, o ônibus terminava. Eu ia perder o ônibus e caindo de joelhos. Ela impôs as mãos, oramos em línguas, ali interpretei em línguas. Quando eu percebi, bloqueou. Ela começou a falar em línguas, a interpretar, e ela riu. E quando eu vi que eu estava fazendo aquilo, bloqueou. Mas ali eu pude aprender o mover do Espírito Santo na igreja. Então, cada denominação, ela pega uma parte e quer segurar com ela e não avança. Hoje eu gosto de falar muito aos batistas, porque quando veio o mover em 67, os batistas sofreram muito, homens de Deus como Enéas Tonini. Na hora que eles foram excluídos, teve gente que disse: não vou levantar a mão, vou levantar o pé, porque esse pessoal não merece. Maior humilhação, os primeiros batistas foram renovados. E hoje muitos fazem a mesma coisa, os renovados fazem com outros agora por causa das outras coisas. Mas cada mover do Espírito. Então em 17 nascem as Assembleias de Deus. Das Assembleias de Deus começam a vir outros grupos, porque o Espírito vai extrapolando. Se alguém quer segurar na caixa, o Espírito Santo vai embora e vai restaurando. E ao mesmo tempo Israel, 47, 48, Segunda Guerra Mundial, veio mover chuva serôdia, conhecido no Pentecostes como chuva serôdia. São curas, sinais e maravilhas. Deus levanta homens e mulheres com ministério evangelístico, operando sinais e maravilhas. Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Smith, Wigglesworth, aquele que dava um soco no canceroso, ele curava, né? Mas não, a pessoa vem dançando ali, o outro está com câncer, vem, pá! E a pessoa no lugar e sarava, misericórdia, só no poder de Deus. Então, no momento, a igreja está no mover de curas, sinais e maravilhas. É o mover evangelístico, é o mover de poder, conhecido como chuva serôdia. Israel é estabelecida na Palestina, 14 de maio de 1948. Ralph Mahoney, ele diz: todas as vezes que Deus vai trazer algo novo, Ele faz um sinal em Israel, um sinal em paralelo na igreja e remove liderança. E se remove liderança é perigosíssimo, porque muitas dessas remoções são promoções. E não peça promoção para Deus. Deixa Deus me promova. Não foi promovido à glória. Moisés foi promovido, aquele coraçãozão de pastor, ele não conquistava nada. Não, tira meu nome, se não deixar ele tentar tirar meu nome. Não podia. Para conquistar não podia. Excelente pastor, homem de Deus, mas para aquele novo nível, tinha que ter o nome de Jesus. Tinha que mudar o nome de Oséias, que era salvação, para Yoshua ou Josué, salvação de Deus, um general. Que olhou para Jesus, sabia que não era inimigo, quem é que perguntar para o inimigo que estava com a espada desembaiada se é do nosso ou dos dele? Quem? É que ele não sabia o que dizer. Se é dos nossos ou dos dele, tira a sandália dos teus pés, que aqui é lugar santo. Eu sou o capitão dos exércitos de Deus, Jesus Cristo. Sou um conquistador.
Aleluia, aleluia, aleluia. Então Israel é juntado dos quatro cantos da terra, conforme a profecia, conforme Miqueias, conforme Jeremias, conforme Isaías. Quem é o estado de Israel? Aleijados, o que sobraram de guerras, da guerra, idosos, mulheres dando à luz, todo jeitinho que a Bíblia relata. E se fizeram um estudo sobre Israel, as mesmas cidades outrora assoladas, levantadas, reconstruídas em cima delas mesmas. Jerusalém foi reconstruída mais de 40 vezes em cima do mesmo lugar. Por isso que você pisa em Jerusalém, a Jerusalém está lá embaixo. Num dos anos que eu fui, ainda podia entrar lá no túnel, eu era o diretor da embaixada. Deus nos deu a graça de ser o primeiro diretor da embaixada cristã no Brasil. Hoje é o apóstolo René Terranova. Na época ele era o meu diretor da região norte e nordeste. E quando eu fui, como a embaixada ligada com o governo, nós pudemos entrar, e ali eu pude pisar com alegria, sem idolatrar, mas pisei no pavimento de ruas de 2000 anos atrás. Vi uma casa incendiada, provavelmente casa de cristão, pelo desenho de peixe na parede, por algumas coisas, mas bem baixo do lugar onde nós pisamos hoje. Ou seja, Deus reconstruiu, fez o homem reconstruir no mesmo lugar. Então, um sinal em Israel, um sinal na igreja é a mudança de liderança. Por que mudança de liderança? Porque muitas vezes o homem não permite o novo de Deus entrar. Ele tem que ser tirado. Ele tem que ser tirado porque ele obstrui o trabalho. Pode ser promovido para a glória, pode ir para o anonimato de novo, mas ele se agarra no que ele recebeu e ele não avança. E ele precisa avançar, porque é uma obra de restauração. A igreja tem que ser restaurada para cumprir o propósito. Corpo sem coração não tem vida. Israel sem Jerusalém é um corpo sem coração. Vamos para 1966. Queridos, já daria para fazer um seminário só para falar na década de 60. Só para falar no avivamento satânico, quando um demônio pegou a mulher nos Estados Unidos e disse: vou ganhar esta geração usando a música rock. Surgiram os cometas, Billy Holiday, os cometas, depois vieram os Beatles, Elvis Presley, depois os Beatles, depois os Rolling Stones, veio o movimento de estoque, o amor livre, contra casamento, contra toda instituição. Ali começou o que nós estamos vivendo, em termos de imoralidade, na plenitude. Começou um movimento diabólico, um mover diabólico satânico na década de 60, porque o diabo também conhece o tempo, e a Bíblia diz que quando ele soubesse que chegariam os seus dias, ele trabalharia furiosamente, mas começa também o mover de Deus dos últimos dias. Os povos árabes decidem com seus 350 milhões acabar com os 5 milhões de judeus. E aproveita um dia de oração para liquidar a famosa Guerra dos 6 Dias. Israel não tem exército de ataque, é FDI, Força de Defesa de Israel. Ao se defender, aí é o problema. O Irã está querendo aprontar com Israel. Apronta. Israel não pode tomar iniciativa. Apronta. Aí Israel tem que se defender. Apronta. Baixinho lá na brincadeira. O Arjabi Jahabashi Halá não é fácil. Ele só quer Israel, ele diz, acaba Israel, acaba o problema no mundo. Ele é ousado, extermina Israel. Não existiu o Holocausto. Ele fez um congresso agora, há 2 meses atrás, com estudiosos de algumas partes do mundo, para provar que não existiu o Holocausto. Para tentar provar que não existiu o Holocausto.
67 em Israel toma Jerusalém de volta. Toma as colinas do Golã, e não vou entrar por isso porque já não tenho mais tempo. Israel, Jerusalém é reanexada em junho de 1967. Daqui a poucos dias completará 40 anos da geração da figueira. Daqui a poucos dias completará 40 anos daquela palavra que Jesus disse, que a geração da figueira veria os acontecimentos escatológicos que ele tinha acabado de pregar. Israel toma Jerusalém e agora é um corpo, vem o mover carismático sobre a igreja. Aí o Espírito vem, pega todos, batistas, presbiterianos, metodistas, e segundo os estudiosos, é o cumprimento de Joel 2. Nunca veio algo tão forte e tão intenso como o mover carismático, atingindo até a Igreja Católica. Não quero entrar nisso, porque não é o assunto. Mas começa algo que no meu modo de ver, é a contagem regressiva. Começa a contagem regressiva com Pentecostes, porque sem os dons não dá para fazer nada. Sem o poder do Espírito Santo não se faz nada. Os discípulos, 3 anos e meio com Jesus, não saem daqui, não saem da cidade, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Vocês precisam se revestir de poder. Sem o poder do Espírito não tem nada. Então os discípulos foram batizados, desceu o Espírito, Atos 2, começa a operar. Então, quando começa a restauração no ano 1901, 1906, 1907, começa Deus trazer a igreja preparando para a maturidade, mas agora em 97 vem um mover carismático. O mundo inteiro. Olhe para a igreja católica hoje. Não importa se é imitação. Alguma vez já viu o padre dançando? Já viu celebração católica? Você vê que não são crentes. No final, quando traz lá o solstício lá com os soles invictos e chama lá os demônios dele, você sabe que não é. Mas na reunião todinha é igual. E ali nós entramos línguas. Me lembro do David Robertson que vinha em São Paulo e falava: nós temos que orar em línguas o dia inteiro. Ora após hora. O que me fez crer em línguas, que era o meu problema, não eram milagres, não era Pentecostes. Meu problema eram as línguas. O que me fez entender e crer foi quando alguém disse, e foi o Espírito que usou alguém, eu não me recordo quem disse, e hoje eu uso essa palavra: orar em línguas é passar procuração em branco para Deus. Não sabemos orar como convém. Eu não sei o que se precisa. Eu não sei o dia do amanhã. Quando eu jejuo, meu corpo ora. Quando eu oro com a mente, a minha alma ora. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Então, orar em línguas é para gerar algo. E eu nem sabia que algo era. Mas o orar em línguas gerou o profético. Porque sem o profético não tem nada. Porque o profético, ele é que traz a existência nas declarações proféticas. Então os anos 80 foram anos de prazer. Os anos 80 abriram os céus do mundo. Humanamente falando, foi quando Mikhail Gorbachev abriu a União Soviética e soltou o judeu. Foi o ano da
da criação da embaixada. Ali milhares e milhares de judeus foram voltando, e a embaixada trabalhou muito para trazer, porque Israel não tinha recursos, e a embaixada cristã ajudava numa operação Êxodo Bás. Então os ônibus depois trazia de avião, trazia para Israel, dava sustento, e ali tinham 3 milhões de judeus dentro da União Soviética. Eles não permitiam sair, e a partir dali saíram mais de 1,5 milhão de judeus. O mundo mudou depois de 80. Por quê? Porque ali já começavam os profetas a aparecer, a fazer declarações, a estabelecer o de Deus, a vontade de Deus. Gerou línguas, gerou o profético. Para quê? Para gerar o apostólico. Porque o apostólico é a maturidade. O apóstolo não é um título. O apóstolo não é um superpoderoso. O apóstolo é uma unção ministerial. É um pai, é um líder, é alguém na família, é o líder. Talvez as distorções tenham sido mais por causa de a pessoa pensar que, sei lá, diferente do que é o apostolado. Então, queridos, eu vou ter que terminar, vou orar agora, vou ter que terminar essa parte, a gente continua à tarde. Vocês que estão aqui precisam entender isso. Como é sério. Eu ouvi a respeito do meu ministério apostólico em 91, por Valnice mesmo, saindo de um jejum de 21 dias, magrinha, branquinha, que parecia que tocasse e quebrava. E ela estava me chamando para ser um dos pastores ali dela. E ali ela falava assim, ela olhou assim, vejo no irmão características apostólicas. Mas isso entrou num vídeo e saiu no outro, porque a alegria que eu estava sentindo de trabalhar ali dentro da palavra da fé, apóstolo. Escutava que apóstolo é missionário, sempre fui missionário, então deve ser isso mesmo. Abri igreja, ordenava pastor, sempre fui discipulador, professor de faculdade, então eu achava que isso era apostólico, não tinha nenhuma perspectiva. E não acompanhei, lia, estudava, não entendia. Mais um ano de 93, fui na zona leste de São Paulo, na ordenação do meu cunhado, e um pastor que não me conhecia, na igreja metodista, nunca vi antes e nem depois. Ele foi me apresentar a carta do apóstolo Nicolau ao jovem pastor Isaac. Achei aquilo gozado, até que aconteceu o mover apostólico. Quando aconteceu dos irmãos serem consagrados, eu não tinha participado da primeira reunião do apóstolo Rony Chaves no Brasil. Eu não sei onde estava, não estive. Estava na Bahia, quando Deus mandou procurar a Neuza, eu fui falar algumas coisas com ela, ela me convidou para estar numa reunião em 2001, para eu pregar de tarde. Mas não sabia o que eles tinham falado. Preguei de tarde. Ela falou, o senhor vai embora? Eu falei, não, vou ficar à noite. Estava com meu filho Samuel, e à noite foi quando o apóstolo Rony ali ungiu, e ela pediu 10, nós éramos dos 10. Eu estava atônito. Que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? Aí quando os 4 disseram é melhor esperar, eu falei, é melhor esperar até para eu entender. O que é isso? Não sabia. Tive uma experiência 4 anos antes, mas não abriu a cabeça. Quando alguém me viu com sandália de dedo, pregando com sandália de dedo, e aquilo não me cheirou bem. Aquilo me cheirou sofrimento. Tentei tirar da cabeça logo aquilo, esquecer. Aí visito minha mãe, aquela. A mesma. Ela fez um monte de peixe. Eu não gosto de peixe. Ela não gosta de peixe. Um monte de peixe. Eu falei, mãe, que é isso? O bom samaritano mandou. E eu, para desmistificar, ela é mais pentecostal que eu. Falei, mãe, o bom samaritano é Jesus. Já para cortar qualquer negócio? É, meu filho, mas eu tive uma visão, um sonho, não me lembro. O bom samaritano entrava com um peixe na mão e falava. E quando eu olhava, era você. E você entrava de terno e de sandália havaiana.
Ai, meu Deus. Será que ainda vou sofrer mais? E sofri. Mas lá no inconsciente eu associei com o apostólico, porque no outro dia eu saí correndo para comprar aquele livro, O Apóstolo de Pés Sangrentos, associei, mas não caiu a ficha. Eu nem queria pensar, porque no sofrimento eu já estava cansado. Exatamente. Sadhu Sundar, o homem que parecia Jesus. Aí quando o Rony ordena ali os 4, no mês seguinte vou para a Alemanha com a Neuza, com um grupo, Léo e outros. A irmã Bárbara Werth lembrou, que é líder de intercessão do Peter Wagner, profetizou a nosso respeito, desceu e falou, Neuza de um lado, Léo do outro, ela falando da minha cidade, de tudo que eu tinha passado, da cova, de tudo. Eu volto para o Brasil e digo, talvez vou dizer isso só porque talvez vocês falem isso. Eu sou apóstolo, mas não precisa contar para ninguém. Eu sou humilde. E fiquei um ano assim. E um dia Deus disse, você não é humilde, você é medroso. Você está legal com os pastores de novo. No começo, quando você trouxe, você apanhou. E agora você está de novo nos cafezinhos, tapinha nas costas. Você está com medo de assumir. Se você não acha importante o apostólico, por que você acha o pastoral? Aí eu chamei ali a Neuza, o Léo, o apóstolo Sérgio, num domingo de noite, para ninguém saber, 8 horas da noite, que todas as igrejas tinham. E ali fui reconhecido, eu, minha esposa profeta, os outros. Mas na segunda-feira, cedo, o pastor ligou, eu sei o que aconteceu na tua igreja ontem à noite. Você precisa assumir, não é humildade, você pode continuar sendo apóstolo, aliás, tem que ser humilde sempre, seja apóstolo, pastor, profeta, mas é uma unção necessária. Você precisa assumir, sabe por quê? Isso significa restauração da noiva para esse tempo. Estamos entrando na plenitude, até judeu que não é messiânico, eles estão numa expectativa do Messias. Há uma ebulição em Israel, há uma ebulição no mundo, há algo acontecendo e vocês, nós estamos dentro dessa história. Colocamos-nos em pé, vamos orar. Oh, abra sua boca e peça o que é teu. Agora, em nome de Jesus, abra sua boca. Pai, no nome de Jesus, nesta hora que estamos reunidos num conselho apostólico e profético, abre os céus, meu Pai, e desce na pessoa do teu Espírito Santo. Venha poderosamente agora trazer convicção aos apóstolos, convicção aos profetas, aos evangelistas, aos pastores, aos mestres e acima de tudo a igreja, para que haja uma compreensão do apostólico necessário para estes dias de restauração. Opera, meu Deus, agora, em nome de Jesus, aleluia. Aplaude o Senhor Jesus. Edson, avisa 10 minutos ou você fala? Mais forte, pode ser mais forte. Aleluia. 11:05, 10 minutos, o apóstolo Davi pega no seu horário. Aleluia. Saiam rapidamente e volte mais rápido ainda. Em nome de Jesus.